Vou tentar ser mais breve com minhas palavras. Espero que todos estejam bem. Com certeza os senhores já notaram aí que tem chovido bastante em Juazeiro. Juazeiro, sempre quando chove, a cidade ela não tem uma estrutura boa. E aí a gente vê não só nas periferias, como também em bairros mais nobres, que fica bastante alagado. Isso é um problema. E por que eu estou falando disso? Porque esse assunto faz parte de uma pauta do que eu vou tratar, que seria políticas públicas. Por incrível que pareça, até mesmo alguns agentes políticos desconhecem o significado da política e muito menos conhecem também aí o sentido da palavra políticas públicas. Para a gente ter uma noção, com certeza vocês já perceberam isso, quando a gente vai tratar de política, a gente tem que tirar um pouco essa visão negativa, essa imagem negativa ou pejorativa que a gente tem desse âmbito. Lógico que é muito difícil, não é de uma hora para outra, mas para fins teóricos aqui, didáticos, é bom a gente ter uma noção, porque eu vou tratar sobre políticas públicas, eu como estudante de direito, eu como estudante também de ciências políticas, gosto de tratar, eu também tenho, faço essa cara feia quando vou falar sobre, quando eu tenho uma noção da política ali, do processo em si, desse jogo de barganha, dá raiva. Mas eu tento afastar um pouco esse meu lado mais sentimental, de raiva, de fúria, e tento mais abordar o conceito, o real significado, para que é que serve isso, principalmente para o povo. Incrível que pareça, perceba, toda sociedade ela tem conflitos. Toda sociedade ela tem conflitos, seja conflitos individuais de um indivíduo para o outro, e esse conflito pode ser de forma ali unânime entre um e o outro, ter o consenso, ou pode ser levado ao âmbito judiciário. Pode também ter conflito entre um grupo contra outro, um grupo menor contra outro grupo, e aí é também levado à justiça. E aí talvez muitas pessoas estejam aqui, principalmente se for da área do âmbito judiciário, dizer assim, é assim que nasce o processo judicial, o processo civil, o processo penal, desse conflito e a busca por solução. Mas eu não estou levando isso para o âmbito jurídico, eu estou levando para o campo político. Por quê? Porque é desses conflitos, dessa divergência, dessa visão de mundo que cada pessoa tem, que nasce a política. Porque ou eu posso ter a coerção, ou eu tenho a política. A própria Hannah Arendt, ela trata disso, de que a política é um meio que eu faço com que as pessoas convivam dentro da sociedade, por mais que tenham visões diferentes. O próprio Rodrigues também vai falar isso. E aí onde é que eu quero chegar? Quando eu vou tratar de política, eu trago aí alguns autores que vai falar de três dimensões. Três dimensões, três palavrinhas que se referem à política, mas com significados diferentes, principalmente dependendo do contexto. Por exemplo, eu tenho uma dimensão polity. Perceba que eu vou utilizar muito o inglês, não tão bom, mas poly com TY no final, eu vou ter politics, que seria também uma visão de política, e tem um policy, com CY no final. Polity, quando eu falo polity, com TY no final, eu vou estar tratando aqui da questão da política, até mesmo governamental, da política ali administrativa, de governo. E quando eu falo de politics, eu estou tratando do processo onde entra aqui o sistema eleitoral, onde entra o Congresso, onde entra o parlamento, esse processo que eu tenho de política. E quando eu falo de policy, CY, aí eu vou estar tratando do âmbito material da política. E aí é onde a gente entra com políticas públicas. Ah, Wellington, mas se eu tenho essas três dimensões e eu tenho lá políticas públicas, o que seria a políticas públicas? Perceba que política, o nome já, a palavra já é polissêmica, eu tenho vários significados. Eu já vi pessoas falando, e não é errado, na minha empresa tem tal política. Na igreja, eles têm essa política. Isso é normal, porque a palavra política, ela é polissêmica. Ela tem vários significados. Infelizmente, o que não pode acontecer é a gente ter essa visão apenas pejorativa de política e a gente negar até mesmo a participação, porque isso faz com que, se você é silente, se você é omisso com as questões da política, principalmente com as políticas públicas, fazem com que pessoas mal influenciadas, ela
entrem nesse processo de política e te representem, porque de certa forma, mesmo você não votando naquela pessoa, ela vai estar representando ti e vai estar fazendo coisas com interesses mais pessoais ou para um grupo que também luta por algum interesse, mas para se beneficiar e nada para ti. Política é justamente isso, é esse conflito de interesses e onde eu vou ter a solução. É por isso que quando a gente vai falar sobre políticas públicas, a gente tem que ter noção, primeiramente, do que é política. Essa divergência de visões e essa luta entre grupos aí, essa divergência de visões para ser ouvido e ter sua demanda ali acolhida. Políticas públicas, justamente esse processo que eu vou ter dessas lutas, por que é que eu iniciei falando sobre as chuvas em Juazeiro? Porque é algo que não é um fato que acontece sempre em Juazeiro, infelizmente, que vem de gestões, passando de gestão em gestão, e que as pessoas começaram a falar bastante agora, principalmente por conta do celular, das câmeras, deu maior visibilidade. Quando eu tenho essas várias pessoas comentando sobre um determinado assunto, isso vira palco, isso vira um assunto para ser demandado. Isso é uma demanda para o poder público, para o legislativo. Por quê? Porque aí você pode pressionar os parlamentares para que ele te ouça, né? Vai para você ter realmente ali uma representatividade. Então, quando o parlamentar tem isso, imagine aqui um filtro onde eu tenho as demandas, as pessoas comentando sobre determinado assunto. Lógico que vai ter algumas demandas que elas não conseguem adentrar nisso porque são feitas por um indivíduo. É por isso que uma demanda dentro da sociedade sempre é bom ser feita por um grupo, porque aí dá mais visibilidade e consegue pressionar mais um parlamentar. Se for feito de forma individual, no mínimo essa pessoa tem uma grande interferência na política. Porque, por exemplo, eu digo como nesse momento, se eu for até mesmo na Câmara Legislativa ou na Prefeitura, com certeza dificilmente eu vou ser ouvido. Por quê? Porque é uma pessoa só que não tem tanta interferência no mundo político, por mais que tenha participação, mas não tem tanta influência. Então essas pessoas não vão dar credibilidade, visibilidade ao que eu vou lá falar. Ah, no meu bairro, que eu estou morando atualmente, no bairro Tiradentes, tem várias estradas lá que está emburacada, tem postes lá que estão os fios tudo caído, isso é um perigo para quem está passando de moto. Quando chove, ficam vários cantos alagados. E não vão dar muito ouvido, não entrela a uma pessoa só não. Agora, se eu conseguir fazer com que tenha um movimento, as pessoas do meu bairro vão lá, me ouvem, eu digo, ó, eu quero representá-los, eu vou chegar lá, estou aqui para representá-los, mas eu preciso que os senhores dê também essa notoriedade para mim, para que eu vá lá e aí sim eu vou conseguir ter uma visibilidade, principalmente se eu for em nome de outras pessoas, de um grupo. É por isso que as associações ela têm peso dentro da sociedade também. E aí essas demandas, nós estamos no filtro. Essa demanda ela é passada também dentro de um processo no âmbito legislativo. Por quê? Porque se os políticos estão sendo pressionados, uma hora ou outra, eles vão ser cobrados. Então, se eles são cobrados, eu tenho agora o que a gente chama input e esse with inputs, que seria essas demandas trazidas pela sociedade e esse processo do legislativo para também ouvir e resolver isso. Quando eu passo esse filtro, eu vou ter o output, que seria o quê? Que seria decisões políticas ou a política pública. Aí, Wellington, não é a mesma coisa a decisão política e as políticas públicas? Não, pessoal. Por exemplo, se o atual prefeito ele decidir, por exemplo, Wellington, vem aqui, eu vou te dar um cargo, uma secretaria. Tu vai ser nomeado agora para ser secretário do turismo. Isso não é uma política pública, isso é uma decisão política. Então, todas as políticas públicas, elas podem vir de uma decisão ou de um processo de decisões políticas. Mas nem toda decisão política está querendo diretamente falar sobre políticas públicas. A política pública é justamente você ter esse processo e no final ter uma ação ou uma omissão que vai interferir diretamente ou indiretamente dentro da sociedade. Então, lembra daquele processo que a gente estava falando sobre as chuvas? A gente começou a debater, nós começamos a fazer um movimento e aí a gente chegou até o processo legislativo, nós levamos para eles
Eles nos ouviram, informaram que tem um projeto e aí passou para o prefeito sancionar. Quando o prefeito ele vai sancionar esse projeto para melhorar na cidade como um todo, a coletividade, ele fez uma decisão política. Mas essa decisão política é justamente uma política pública, porque vai interferir diretamente ou indiretamente até mesmo no meu bairro, porque a gente foi lá discutir. Caso contrário, eu seja omisso, eu não compreenda o que significa política pública, eu não dou a mínima à política, eu vou deixar na mão de pessoas que, querendo ou não, vai estar representando um grupo com interesse. É por isso que o processo político ele é muito legal quando você tem essa percepção, porque é um jogo de interesses entre um grupo e outro. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Lógico, políticas públicas não terminam só nesse processo. A gente tem vários atores que eles vão fazer o quê? Que a gente, esses atores políticos que eu posso até no próximo vídeo tratar, que vai ter interferência pequena ou uma maior interferência dentro da política. É por isso que eu falei, as associações, por exemplo, as associações comunitárias, ela tem um peso dentro da sociedade, porque é onde eu consigo filtrar uma maior demanda, as pessoas comentando, participando, oh, tá faltando isso no bairro, isso aqui também. É por isso que muitos líderes de associações comunitárias, eles têm um relacionamento muito grande com políticos. Infelizmente, alguns políticos se aproveitam das associações para captação de votos. Porque lá eu faço uma ajudazinha na associação, eu vou ter todo mundo ali do meu lado. Quando for no dia da votação, eles vão lembrar do que eu fiz. Não, não é para ser assim. A política é muito mais do que esse jogo de estar fazendo o bem a alguém com interesse. Você tem que fazer o bem com o intuito de prevalecer a comunidade e melhorá-la, não simplesmente se manter no poder como se fosse um político profissional. Não, eu vou estar aqui, eu tenho meu cargo público como se fosse um emprego. Não é assim. As pessoas votam em ti para que você represente e faça o bem para a coletividade. E é isso. Tem só um autor que eu gostaria de citar aqui para ele falar sobre política pública, por exemplo aqui Dai, que é bem antigo, de 1972, mas a gente sabe que quando se trata de um assunto, teoricamente, a gente pode até ter uma mudança de alguns autores na definição, mas a finalidade sempre é a mesma do que eles querem dizer. Por exemplo, ele vai dizer que tudo que o governo decide fazer ou deixar de fazer, tais como projetos, planos, programas, entre outras ações do governo. Nessa visão, a política pública é percebida como uma escolha feita no sentido de empreender determinada ação, sendo importante considerar também as ações não realizadas. Então, como eu falei, a gente tem as decisões políticas, que pode levar, sim, a uma política pública, e tem aquelas decisões que são simplesmente decisões políticas, não vai ter uma interferência direta dentro da sociedade, não vai interferir naquela demanda que você tentou buscar uma solução. Espero que os senhores tenham compreendido. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou fazer também referente a esses atores políticos, para os senhores terem uma noção quem é que tem uma interferência maior dentro da sociedade, quem não tem, quem pode chegar tem esse jogo político, porque a gente falou da polit, que seria a própria instituição, o governo ali. A gente falou da politics, que seria ali o processo, onde entra o processo legislativo, a Câmara, os parlamentares, esse debate, o jogo em si político. E a gente falou também das policy, que seria justamente as políticas públicas. Lutem para que vocês tenham bastante políticas públicas, que suas demandas sejam ouvidas. Um grupo, por mais minoritário que seja, ele tem direito porque a própria Constituição deu essa pluralidade de ideias e o mundo é cheio de pluralidade de ideias. A gente tem várias visões de mundo. Por mais que a gente não goste de uma determinada categoria, por mais que a gente não goste de um determinado grupo, essa pessoa faz parte da sociedade e merece também ter voz e vez. Lembrando uma frase bastante conhecida que é atribuída a Voltaire, mas não é dele, é de uma autora que também boa, não estou recordando o nome, mas ela sempre falava o seguinte: eu posso até não concordar com o que você fala, com suas palavras, mas eu lutarei até a morte para que você tenha o direito de proferi-las. E é isso.